Olá, pessoal. Tô aqui para falar mais um pouquinho sobre autoestima. Meu nome é Deise Cereja, sou psicóloga e tô gravando esses vídeos para ter um pouco mais, para vocês terem um pouco mais de clareza a respeito do que é autoestima. Eu em outros vídeos já tenho pontuado que autoestima não se trata só de aparência física, né? Quando a gente se sente bem com a gente mesmo, por conta do corpo, por conta de como a gente se olha no espelho, né? Autoestima é muito mais que isso. E é fundamental termos clareza de como é importante cuidarmos da nossa autoestima, porque o nosso bem-estar emocional está diretamente ligado à nossa autoestima. Então, se eu consigo ter uma boa autoestima, eu consigo lidar bem com as minhas emoções. Então, hoje eu vou pontuar tipos de autoestima, tipos de observações que a gente pode ter a respeito de nós mesmos para poder avaliar a quantas anda a nossa autoestima. O primeiro tipo de autoestima que eu quero pontuar é a autoestima no âmbito profissional. O quanto que você se dá bem na sua carreira, o quanto que você está satisfeito com a sua profissão, o quanto que você percebe, né, uma evolução, um progresso profissional. Se você faz aquilo que gosta, se você é bem-sucedido, se os resultados que você obtém do ponto de vista profissional está de acordo com aquilo que você espera. Se isso acontece, a sua autoestima profissional, ela está em alta, né? Vamos dizer assim, é robusta. Autoestima social é como você transita no âmbito social, nos relacionamentos de modo geral, não só relacionamentos afetivos, mas relacionamento com outras pessoas, né? Então pode ser relacionamento com amigos, nos lugares que você frequenta, a tua capacidade de transitar bem e conseguir estabelecer vínculos saudáveis, profundos, empáticos, respeitosos. Isso mostra que você tem um bom trânsito no âmbito social. Outra coisa também, outro aspecto, né, é a autoestima intelectual. É a sua capacidade de apreender aquilo que você se propõe a aprender. Então, a gente pode dizer que é mesmo relacionado à inteligência, né? O quanto que, quando você estuda uma coisa, você adquire aquele conhecimento e emprega aquele conhecimento no seu dia a dia. Então, se você consegue obter êxito do ponto de vista intelectual, a sua autoestima intelectual ela é satisfatória. Autoestima emocional é outro item. Esse eu acho que é o mais difícil, né? Porque as emoções, elas são menos mensuráveis. A gente não consegue ter, num olhar mais concreto, uma forma, né? Um instrumento de medição para saber a quantas anda a nossa emoção. Só a gente mesmo que tem essa possibilidade de avaliar isso. Mas, basicamente, é você olhar para dentro de você e verificar quais são os padrões emocionais que você geralmente tem durante um dia, né? Se você fica muito deprimido, se você fica muito mal, muito desanimado, mal-humorado. Então, é porque a autoestima nesse aspecto não está muito bem. E aí é um convite para você olhar para dentro de você e verificar o que está de errado com isso e tentar, né, trabalhar essas questões. Se você não consegue sozinho, nesse aspecto, é importante até pensar na possibilidade de buscar ajuda de um profissional, ok? Autoestima criativa é outro item. Essa capacidade que a gente tem de criar, de trabalhar com a nossa criatividade, de sair só daquela questão racional, muito pragmática, né? E ousar criar. Então, pode ser no mundo da arte, da literatura, da música, da dança, tudo que está relacionado
a questões de criatividade, né? Então, de repente, você se propor a fazer um curso de costura criativa, um curso de escrita criativa, um coral, né? Então, todas essas questões ajudam a ampliar o seu jeito de desenvolver a sua criatividade, e a autoestima tende a melhorar nesse aspecto também. Outro item de autoestima, que não é a autoestima relacionada somente à aparência física, é a autoestima parental. É outro tópico em relação à autoestima. O que vem a ser autoestima parental? É o quanto que a gente se percebe bons pais, né? O quanto que eu consigo desenvolver uma relação de afeto saudável com os meus filhos, o quanto que eu consigo passar conhecimento, apoio, confiança, o quanto que eu consigo orientar, proporcionar bom desenvolvimento para os filhos. Então, pais que conseguem executar essa tarefa de uma maneira satisfatória possuem uma boa autoestima do âmbito parental. A autoestima física é outro item. A autoestima física não é relacionada nesse aspecto, né? Nesse ponto que eu estou querendo salientar, não é relacionada à autoestima estética, é a autoestima física propriamente dita, enquanto organismo, né? Então, avaliação dos nossos índices de saúde, de resistência, de força, de flexibilidade, de disponibilidade, de qualidade de sono, né? Então, do ponto de vista físico, às vezes a gente não tem um bom desempenho o quanto gostaria. Então, a gente sabe que tem essa fragilidade e, portanto, a nossa autoestima em relação a isso, às vezes não é tão boa. Mas cabe corrigir, né? Como eu já citei em outros vídeos, a importância de você adequar atividades físicas ao seu biotipo, à sua idade, à sua capacidade e ao seu gosto também, né? Não adianta, se você não gosta de água, você fazer natação, fazer hidroginástica, né? Tem que ver também por que não gosta, mas é tentar fazer essa adequação para ter uma boa qualidade de vida do ponto de vista de saúde, né? Então, a autoestima de saúde é nesse aspecto. Outro ponto é a autoestima espiritual. A nossa capacidade de se conectar com a nossa fé, com aquilo que a gente acredita, com aquilo que faz sentido, com a sua espiritualidade, né? O quanto que você é motivado e transita bem, em harmonia com essas questões mais internas, né? Então, isso também gera uma imagem de boa autoestima do ponto de vista espiritual. Autoestima de realização é outro ponto, né? O quanto que eu me orgulho, o quanto que eu reconheço as realizações que eu já fiz na vida, as minhas conquistas pessoais, seja por um diploma que eu consegui, por um cargo que eu consegui, por mérito, seja por bens materiais, às vezes, né, por conquistas daquilo que você tem, depende muito daquilo que você avalia como bem, né? Então, para algumas pessoas são bens materiais, para outras pessoas são outros tipos de bens, né? Às vezes uma amizade duradoura é um bem para uma pessoa, né? E manter esse relacionamento por longo tempo é para a pessoa, às vezes, uma representação de conquista, né? De ter muitos amigos, de transitar bem nesse meio. Então, é uma forma da gente avaliar a nossa autoestima do ponto de vista de realização. Esses são exemplos, né? Mas, lógico, não existe um padrão, não existe uma tabelinha para a gente ver aquilo que faz sentido para cada um de nós, né? É importante que isso é um convite para a gente olhar para a gente com um pouco mais de profundidade, um pouco mais de interesse mesmo em saber
A quantas anda a minha autoestima? O quanto que eu me orgulho de mim mesma? O quanto que eu reconheço as minhas vitórias? Entende como é uma coisa muito importante e muito ampla para a gente tentar só qualificar em tópicos, em, né, em itens. Nós somos um universo de possibilidades. Então, esse é um convite para você reconhecer nos vários aspectos, né, daquilo que a gente tem dentro da gente, como anda a sua autoestima, ampliando um pouquinho mais o que vem a ser essa autoestima. Eu espero ter colaborado para a sua reflexão e até o próximo vídeo. Muito obrigada.